certo, ocupar aqui esses primeiros bancos, que aí a gente fica mais sentindo o calor humano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão de todos os meus pecados e graça para viver com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou começar precisando um pouquinho, uma coisa que o Padre Dudu falou. Ele disse assim: o padre recebeu um carisma para estar perto de Belém. Sim e não ao mesmo tempo, padre. Porque eu recebi o carisma à medida que a nossa mãe fundadora me confiou o carisma. Então, nesse ponto de vista, sim, eu recebi um carisma. Mas eu não recebi esse carisma diretamente. Quem recebeu esse carisma foi a Madre Maria Helena Cavalcante, a fundadora das Irmãs da Congregação de Nossa Senhora de Belém. E ela se preocupou bastante, porque entrou no convento das Dominicanas e começou a se preocupar com aquelas crianças, aquelas meninas que não tinham um ensino religioso, uma catequese adequada. Porque, como as dominicanas tinham colégio, as meninas que conseguiam pagar a mensalidade do colégio vinham até o colégio das dominicanas, se matriculavam e recebiam, né, uma formação católica, cristã, religiosa. No coração de nossa mãezinha, ela pensou assim: mas e aquelas meninas que não têm a mesma condição? Quem é que vai educá-las na fé? Foi muito interessante porque numa das agendas, nos diários espirituais de nossa mãezinha, ela escreveu assim: seria bom que alguém fizesse isso. Nossa mãezinha foi transferida, né, para o Rio de Janeiro. E aqui ela começou, porque tinha uma madrinha que era diretora do colégio, a dar aula em 3 colégios, como freira dominicana. Vê, isso era antes do Concílio Vaticano II, e não se imaginava, antes do Concílio Vaticano II, uma freira andando pelo meio da rua. E ela pediu autorização à Madre Superiora dela para dar aula de religião nesses 3 colégios. Disse da inquietação dela, disse que ela sentia necessidade de ir ao encontro dessas meninas que não tinham quem ensinasse a elas as verdades da fé, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a Madre Superiora dela, muito aberta, muito também antes do concílio, mas com a cabeça muito bem formada, disse para ela: olha, melhor de tudo para a gente saber se uma coisa veio de Deus ou não vem de Deus é experimentar. Então, nossa mãezinha foi dar aula em 3 colégios no Rio de Janeiro: Rivadavia Correia, Instituto de Educação e no Colégio Paulo de Frontin. Ao término de um ano, ela escreveu um relatório e mandou esse relatório para Dom Jaime de Barros Câmara, que era o cardeal arcebispo do Rio na época. O cardeal mandou chamar a nossa mãezinha e falou para ela: olha, isso também é uma preocupação que eu tenho, mas que eu não sabia até hoje como resolver. Mas não é bom que a senhora fique nas dominicanas fazendo alguma coisa que não é próprio das dominicanas. Então, eu vou requisitar a senhora e vou destacar a senhora para fazer esse serviço na diocese. Então, a congregação começou como obra, era uma obra. O cardeal escreveu à superiora de nossa mãezinha e a superiora de nossa mãezinha deu a ela, então, a permissão de sair do convento. Ela foi exclaustrada, saiu do convento para fazer isso, né? Algumas alunas dela também se animaram com a ideia e foram com a nossa mãezinha, e foi a fundação da obra, né? O engraçado é que Dom Jaime de Barros Câmara disse para a mãezinha: escolha um nome. A mãezinha ficou pensando: mas quem dá nome às coisas é Deus.
como é que a gente vai dar nome? E ela lembrou que São Francisco de Assis tinha o hábito de abrir a Sagrada Escritura por o dedo quando queria alguma resposta. E foi o que ela fez. Ela abriu a Sagrada Escritura, pôs o dedo. Quando ela abriu os olhos, estava escrito lá, Belém. E ela imediatamente pensou no seu coração, pelas mãos de Maria. E aí então estava dado o nome à congregação de Nossa Senhora de Belém. E o nome Belém é muito interessante, porque a palavra Belém significa casa do pão. E é o que as nossas casas também pretendem ser, casa do pão eucarístico, do pão da reta doutrina e do pão de uma sadia e alegre convivência. Então, esse é o carisma. Formalmente, o nosso carisma é perpetuar em todos os meios, de todos os modos, o mistério da encarnação. É fazer Jesus Cristo nascer nos espaços abertos pelo mundo. O mundo deseja Jesus Cristo. Ainda não sabe muitas vezes que deseja, mas o mundo deseja Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Nossa mãezinha diz que Jesus Cristo nos espera no coração do outro. E é exatamente esse o nosso encontro. Jesus que está em mim, encontrando Jesus que está no outro. Tendo feito essa parte, eu queria... A gente tem sempre centrado, e agora para começar de fato a nossa catequese sobre o mistério da encarnação, a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem sempre centrado Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o ser de Jesus Cristo, de modo deslocado. Quer ver? Via de regra, para nós, Jesus Cristo é um carinha que morreu na cruz para dar alguma coisa para a gente. Ponto. É assim que a gente normalmente pensa Jesus Cristo. Um grande profeta, disseram muitos. Uma pessoa iluminada, disseram muitos. Mas esse não é o centro da nossa fé. E sequer está na nossa fé católica, de forma alguma. A nossa fé católica vai além dessa compreensão horizontal de Jesus. Ela busca uma compreensão vertical. Olha que interessante, nossa mãezinha diz o seguinte: que o homem tenha querido chegar a Deus, isso aí a gente sabe, acontece, é público e notório. Aristóteles pensou um Deus, estou fazendo uma reflexão sobre o pensamento dela, muito próximo do Deus cristão. A única diferença entre o Deus de Aristóteles e o Deus cristão é que o Deus de Aristóteles era um Deus de costas para a criação, porque aquele que é perfeito não pode se misturar, não pode ter contato com o que é imperfeito. Então o Deus de Aristóteles cria e abandona a sua criação. Não é esse o nosso Deus. O Deus cristão é um Deus que cuida, um Deus que é Pai. Então, o pensamento de nossa mãezinha diz que o homem tenha querido chegar até Deus, isso é compreensível. Mas que um Deus tenha querido chegar até os homens, isso extrapola qualquer imaginação. Falei certo, irmão? É quase isso. Vai além do que nós pudéssemos imaginar. Veja, um Deus perfeito, um Deus criador de todas as coisas, um máximo Deus soberano, Senhor do céu e da terra, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, este Deus quis vir até nós. São Paulo usou uma expressão interessante. Ele aniquilou-se. Ex nihilite, em latim. Nihil, em latim, é nada. Para traduzir ex nihilite numa expressão mais do nosso tempo, nós poderíamos usar a expressão ele nadificou-se, tornou-se nada.
Isso é uma grande coisa. Veja, a altura celeste tocou o nosso chão empoeirado. Aquele que é perfeito veio se relacionar com quem é imperfeito. Aquele que é excedente de todas as dimensões limitou-se no tempo e no espaço para estar entre nós. Isso é muito interessante. Quando a gente está diante de uma pessoa importante, a gente tem todo um protocolo. A gente chega perto do bispo, por mais que ele seja o nosso pai, o nosso amigo, mas nós temos a cerimônia do beijo ou do anel. Bênção, excelência. Quando a gente vai receber, não é, padre, o bispo na nossa casa, a gente procura fazer as coisas com a dignidade, não é ser chique, não, com dignidade. Por quê? Porque é uma pessoa importante que vem visitar a gente. É muito interessante que da parte do bispo, seja Dom Carlos Alberto, seja Dom Alano, seja Dom José, seja Dom Roberto Francisco, foram os bispos com quem eu tive contato, via de regra, a gente prepara o mundo e a capela de fundo, e depois eles fazem as coisas com tanta simplicidade, estão ali sentados, rindo, conversando conosco. É a ideia do aniquilar-se. Ele sabe que ele é o bispo, mas ele desce um pouquinho para estar conosco. Ele sabe que a função dele é alta, que ele tem uma responsabilidade grande, mas ele vem estar conosco, simples. O padre, quando vai na casa de vocês, né? Ah, o padre vem aí, e passa o dia inteiro limpando a casa, né? Prepara o almoço, não sei o quê, porque o padre vem aí. Agora, como é chato você receber uma pessoa que é cheia de dedos e cheia de não me toques, não é verdade? Você não sabe como falar com aquela pessoa. Esses dias me mandou uma mensagem um amigo do Sul. E ele mandou uma mensagem assim: como é que a gente cumprimenta um padre? E eu respondi para ele no WhatsApp: você se inclina, beija a mão dele e diz: benção, padre. Ah, meu Deus, eu fiz coisa errada. Eu apertei a mão dele e sacudi. Eu falei assim: calma, um dia você aprende. Deus desceu de sua altura para nos encontrar. Mas isso não foi uma vez só, não. Muitas vezes. Muitas vezes. Primeira vez que Deus desceu da sua altura foi quando? Quando se encarnou? Antes disso, ele já tinha descido da sua altura. Deus desceu da sua altura quando criou. Deus não precisava criar, porque Ele é completo em si. Para que Ele precisava criar? Ele não tem necessidade de nada. Deus em si é completo. Mas por que Deus cria? Deus cria porque Ele é bom. E o bom, o que é bom, o bem se difunde, emana. Por exemplo, você está passando, vocês sabem que paciência tem limite, a minha é desse tamanhozinho, meu pavio é curtíssimo. Uma vez eu fui em São Gonçalo, numa loja. Mas a dona do balcão me tratou tão mal, que eu abri a porteira e soltei uns 15 cavalos em cima dela também. Aí entrei no carro e pensei assim: ah, meu Deus, eu sou um padre. Às vezes a gente lembra, padre. Ah, meu Deus, eu sou um padre, eu não posso ficar fazendo essas coisas com os outros. Que coisa. Aí tem uma briga interior dentro da gente. Diz assim: mas ela mereceu. Ninguém mandou ela falar assim com a gente. Mas do outro lado fala assim: mas meu Deus, eu devia ser a pessoa da misericórdia, do amor, devia ter compreendido. A pobrezinha estava cansada. Aí do outro lado dizia assim: mas quem manda não quer trabalhar com o público, fica em casa. E é isso a briga dentro de mim.
E eu falei assim, não, isso tem que mudar. Passados uns 15 dias, eu fui numa outra loja comprar não sei o quê, e não sei porquê, mas as pessoas andam cada vez mais ignorantes, mais grossas. E eu cheguei perto do balcão e falei assim, senhora, tem tal coisa? Ela olhou para a minha cara, tem que procurar. Aí os cavalos, relincharam dentro de mim. Falei assim, hoje vai ser diferente. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, você pode me indicar onde eu posso procurar, mas antes você vai me dar um sorriso? Eu fiquei parado esperando ela dar um sorriso. Primeiro ela olhou para minha cara assim. Depois ela viu que eu não cedi com o meu sorriso. Aí ela falou assim, vamos lá que eu te mostro. Eu falei assim, encontrei o caminho, é por aí. Quer dizer, no fundo, a gente tem que tentar um pouquinho fazer as coisas diferentes, né? Deus não precisava fazer nada diferente porque Ele é completo em si mesmo. Nós é que somos. Quando eu fiz isso, foi um gesto de bondade. O meu gesto de bondade arrancou dela também um gesto de bondade. Vamos lá que eu vou te levar lá onde é que está a coisa. O bem, ele vai como se fosse... Sabe quando você joga a pedrinha na lagoa e vai formando aqueles círculos? O bem é isso aí. Cada vez que você faz o bem, esse bem atinge uma pessoa, que atinge outra, que atinge outra, que atinge outra, que atinge outra. Como é o nome disso? Amor. Por isso que Deus cria, porque Deus é bom, porque Deus ama. Ele se encolhe, entre aspas, para dar espaço à criação. Olha que bonito. Aquele que é ilimitado, limitou-se por amor a você. Primeira vez que Deus se abaixa. Ele não se limitou a criar. Ele cuida. Veja, Ele vai cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nossa mãezinha diz que a providência se levanta antes do amanhecer. Quer dizer, desde o amanhecer, Deus já está providenciando o seu dia, a sua vida. Aqui, pense que tem alguém cuidando do seu dia, com tudo que ele tem. Hoje o meu dia foi péssimo, mas Deus estava cuidando dele assim mesmo. Ele não deixou que nós nos perdêssemos. E o seu segundo rebaixamento foi tomar conta de nós. Ele cuidou de nós providencialmente. Agora, aqui tem outro problema, porque a providência para você, meu nome de religioso na congregação é Irmão Fabiano da Divina Providência. E eu fui ver a noção de providência, porque quando alguém muda o nome da gente, é porque está mudando a missão da gente. Né? Na Sagrada Escritura é assim. Mudou o nome, mudou a missão. E eu fui meditar no que era providência. E eu descobri o seguinte. Na minha cabeça, a providência era o som da moedinha na latinha do mendiguinho. É alguma coisa que Deus me dá. Vamos acreditar na providência que Deus vai dar. Isso não é providência. O nome disso é munificência. É quando Deus nos mune do que é necessário para a nossa vida humana. A munificência de Deus está presente quando existe ar para a gente respirar, comida para a gente comer, o outro para que nós nos relacionemos. Isso é munificência. Ok? Previdência é o modo como Deus prevê as coisas. Deus sabe tudo. É a previdência divina. Sabe de todas as coisas. Sabe do que vai acontecer com você. Mais do que qualquer um. A providência não é alguma coisa que Deus te dá. É alguma coisa que Deus faz por você.
A providência, portanto, é Deus te salvando. Por isso, na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho. Ele que tinha falado pelos profetas. Ele que tinha se manifestado de diversas maneiras, de diversos modos. Agora envia o seu Filho. É um presente. Aliás, nossa mãezinha diz que Natal é um presente do céu, Jesus. Natal não é uma data. Natal não é uma época. Natal é um presente do céu, Jesus. É assim que acontece a encarnação. Deus, que cuida providentemente de seus filhos, não quis que nós andássemos na escuridão deste mundo, perdidos nas trevas da morte. Por isso fez brilhar para nós uma luz. O que é encarnação? O amor feito homem. Veja aqui, uma pergunta teológica que se fez muito foi se Deus poderia ter salvado toda a criação sem ter se encarnado. Quer dizer, a necessidade da encarnação, se era necessário. Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque parte do ponto de vista da providência de Deus. O que nós conhecemos de Deus foi aquilo que foi revelado pelo próprio Deus. Deus se mostra. Em todo caso, você sabe que teólogo atrapalha muito a vida dos outros, pode ajudar também, mas atrapalha muito a vida dos outros. Perguntaram-se sobre essa necessidade da encarnação. Obviamente, pela nossa pequena mente, Deus poderia nos salvar num estalo de dedos. Não é onipotente? Para que se encarnar? Para que nascer neste mundo? Para que sofrer numa cruz? Desse ponto de vista, parece absurdo. Nossa mãezinha diz que quem se escandaliza com Jesus do presépio, mais ainda vai se escandalizar com Jesus da cruz. Quem se escandaliza com a humildade de Jesus no presépio, se escandalizaria com a humildade de Jesus Cristo na cruz. Olha que interessante. Jesus poderia ter nos salvo de outro modo? Resposta: sim. Era conveniente que Jesus se encarnasse? Resposta: sim. Por quê? Porque o Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. É uma das máximas de Santo Agostinho. O caminho que Cristo fez até nós abriu para nós uma estrada de volta. Quando o homem quis chegar a Deus, o que ele fez? Construiu Babel. Para ver se atingiu o céu, e não atingiu nunca. Muito pelo contrário, criou foi uma confusão miserável. E ainda tem gente hoje construindo Babéis, partindo de decisões humanas, querendo atingir decisões divinas. Não é assim que a providência age. A vontade humana nunca realizou sozinha a vontade divina. Toda vez que o homem se avoluma, ele se perde. Padre, então, o que Jesus Cristo veio fazer? O Papa João Paulo II, na Eclésia in America, deu para a gente o perfil de uma perfeita teologia da encarnação. Jesus Cristo veio
mostrar o rosto de Deus para nós. Ele veio revelar um Pai. Ele quis se envolver conosco. Ele quis cuidar de nós pessoalmente. Mas ao mesmo tempo, Ele veio nos ensinar a sermos humanos, na plena acepção da palavra. Nós não conhecíamos um ser humano perfeito. Todo mundo que a gente conhecia, de Adão e Eva para cá, era imperfeito. Era gente do pecado. Era necessário, então, e aí a resposta profunda da necessidade da encarnação, que Jesus Cristo viesse nos dar o exemplo. Só que essa resposta ainda é insuficiente. Porque senão parece o quê? Que esse Jesus Cristo que nós cremos que é Deus, é igualzinho àquele Deus de Aristóteles que nós falamos antes. Um Deus que veio, deu o seu exemplo e ficou somente uma causa exemplar. Copie ou lixe-se. Ou dane-se. Sabe que a palavra danado vem do latim damnatis, significa perdido. Por isso que eu não gosto, às vezes a pessoa chama assim, que menino danado. Danado é quem está no inferno. Não é? Quer dizer, ou você segue a causa exemplar, ou se lixe. Mas Jesus Cristo não é só causa exemplar. Ele é causa eficiente. Ele faz. Então ele não veio só dar o exemplo. Ele veio nos conduzir pela mão de volta para o céu. O mistério da encarnação é uma aula de retorno para o céu. Como você deve fazer para voltar para o céu? E aqui a gente chega ao grande centro dessa catequese. Você poderia me perguntar também, e aí como? E aí eu queria convidar você a olhar para a gruta de Belém. O que foi a gruta? Veja, Jesus, Maria e José, Jesus no ventre de Maria, caminhavam pelo deserto para voltar para o recenseamento, batendo de porta em porta. O que eles encontraram? Portas fechadas, todo mundo muito ocupado, todo mundo muito cheio, todo mundo muito assoberbado. Olha que palavra interessante. O que é uma pessoa soberba? Uma pessoa orgulhosa, altiva. A soberba, o orgulho, é o agravamento de um outro pecado capital. Para a gente, são 7 os pecados capitais, não é verdade? Para os orientais, são 8 os pecados capitais. Porque eles desdobram a vaidade e a soberba, o orgulho. Nós vemos a vaidade como orgulho, como soberba. Eles não, eles veem duas coisas diferentes, embora uma esteja ligada à outra. Eu digo por quê? O que é a vaidade? A vaidade é quando eu faço as coisas para que os outros digam muito bem, parabéns. Tem um padre do deserto chamado João Clímaco. Ele escreveu uma obra chamada A Escada, porque ele vai mostrando os degraus para subir até o paraíso. Por isso é clímaco. Clímax é escada, né? São João da escada, digamos assim. E ele diz que a vaidade é como uma cebola. Tão logo você tira uma casca, tão logo encontra outra. Que é como o sol do meio-dia, toca a tudo e a todos. É como uma armadilha de 3 pontas. Qualquer modo que você jogue, sempre uma ponta cairá para cima. Porque a vaidade, todo mundo está picado por ela. Quer ver? A mãe quer ser para o filho importante. Então ela começa a fazer coisas que o incitem a achá-la importante. O professor quer ser importante para o aluno. Então ele incita com a sua atitude que o aluno o veja como importante. O padre quer ser importante para o fiel. Então ele vai incitar que você o ache importante.
Padre, mas todo mundo não quer se sentir importante? Essa é a parte virtuosa da coisa. É claro que a mãe quer ser importante para o filho quer ser importante para a mãe, isso é natural. O problema é a corrupção disso. É quando eu começo a fazer as coisas só por esse único motivo. Aí sabe o que vai acontecer? Quando eu tiver que chamar a atenção, eu vou ter medo de que aquela pessoa não me veja mais como alguém importante na sua vida e deixa. Veja, assim, fulano é vaidoso, se arruma sempre bem, está sempre perfumado. Isso não é vaidade, não. Isso, inclusive, pode ser até virtude. A virtude da urbanidade é necessária. Você imagina, você vai se confessar, chega lá o padre, está fedido, com mau hálito, despinteado. Quem aguenta um negócio desse? Eu tinha um amigo que, quando ele sentava para conversar com as pessoas e ele percebia que a pessoa tinha mau hálito, ele abria a bolsa, tirava uma latinha de Vick Vaporub e botava no nariz o Vick assim, que era para não sentir o cheiro do mau hálito do outro. Uma boa dica aí, quem tem amigo com mau hálito, Vick Vaporub. Bota no nariz, você não sente mais nada. Não, isso não é vaidade. A vaidade é quando você faz as coisas para ser aplaudido. É como se você tirasse Deus do lugar e se colocasse no lugar de Deus. Me adorem, me aplaudam, tenham amor por mim ou temam-me. Isso é uma vaidade. Por quê? Como é que você sabe que você está vaidoso ou não? Quando você faz alguma coisa, ninguém te aplaude, você se entristece. Aí você já sabe, você está picado pelo veneno da vaidade. Você fez alguma coisa que você achou boa, mas ninguém deu a mínima para você. Aí você fica triste, porque ninguém me ama. Porque mulher tem muito disso, né? Quando briga com o marido, ela começa a dizer: porque nessa casa tudo sou eu, porque ninguém repara em mim, porque eu posso ficar doente, que ninguém está aqui para cuidar de mim, que eu. No fundo, a vaidade é o egoísmo naquilo que eu faço. Essa vaidade pode se manifestar de várias formas, eu disse uma. O que é o egoísmo? O egoísmo é o agravamento da vaidade. É a pessoa que não pode brincar de esconde-esconde, porque ela se acha. Ela diz assim: eu sou tão bom, que não preciso nem de você para me dizer que eu sou bom. Eu já me acho bom. Está sempre certa. Tudo que ela faz é melhor do que o de todo mundo. Isso é uma pessoa orgulhosa. Isso é uma pessoa soberba. Foi assim que nós ficamos. E se você fizer um bom exame de consciência, você vai perceber, e eu também, quantas vezes nós fizemos as coisas esperando que os outros nos aplaudissem. E quantas vezes nós nos entristecemos quando não fomos aplaudidos. Isso aí é vaidade, sintoma. Então anota aí e começa a fazer o seu exame de consciência. Toda vez que isso acontecer, acuse-se na sua confissão de ter sido vaidoso. Por isso é que é necessário voltar o nosso olhar para a gruta. Porque enquanto a gente está se enchendo de si mesmo, ficando vaidoso e depois orgulhoso, na gruta tinha 3 grandes humildes: Jesus, Maria e José. Esse é o caminho de volta. Em Belém, a rainha era a humildade. Veja, Jesus Cristo não escolheu os palácios. Ele escolheu o estábulo. Já foram no estábulo? Já foram na estrebaria, onde guardam-se os animais? Fede. Ninguém arruma estrebaria? Ninguém bota bom ar na bota. E foi ali que ele escolheu para nascer. Depois de ter sido recusado por tantas portas.
Maria, hashtag partiu. Apressadamente. Nós acabamos de celebrar a festa aqui e o lema foi exatamente esse, uma igreja em saída, não foi? Maria partiu. Ela partiu para quê? Para servir ou ser servida? O evangelho vivo, prova de amor maior não há que dar a vida pelo amigo. Ela foi lá dar a vida. Tinha um rei na barriga, acho que a gente podia dizer que tinha um rei na barriga. E foi servir. Muito interessante isso. Ela saiu de seu título de honra para assumir um título mais alto ainda, mas sem honra. Serva. Você sabe que houve uma briga entre o Papa e o Patriarca do Oriente sobre quem poderia usar o título, né, de pontífice, acho que era pontífice, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Príncipe da igreja, não sei o quê. E aí o Papa disse assim, então, você quer ser o príncipe da igreja? Seja. Eu vou ser o servo dos servos de Deus. Aí entrou no título do Papa, Servus Servorum Dei. Servo dos servos de Deus. Porque aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Porque aquele que quiser ganhar, perca. Aí Santa Teresa poetizou isso na sua visão mística. Se você quiser ser tudo, não seja nada. Eu não sei se é Teresa ou se é João da Cruz, porque aquilo ali é tudo tão igual que geralmente eu não sei, mas eu acho que foi Teresa. Se você quiser ser tudo, não seja nada. Aqui está o caminho da humildade. O céu, ao céu se sobe descendo. Do mesmo jeito que o Verbo se encarnou e habitou entre nós, nós devemos sair da nossa posição altiva para estar no meio dos outros. Aqui se justifica a frase do Papa Francisco, uma igreja em saída. Enquanto você se sente o máximo do ótimo, você vai ficar no seu lugar de bonzão. Você nunca vai sair para um encontro do outro. Nós fomos ver, eu e os irmãos, o filme da Irmã Dulce. Lindo, assistam, pelo amor de Deus. Eu fiquei triste porque chegou lá no cinema, tinha eu, umas veinhas, e eu falei assim, aquelas ali são do apostolado da oração. E entrou duas jovens senhoras, eu falei, aquela ali são da renovação carismática, que estava com a pulseirinha. Eu falei, aí estamos nós aqui. E acabou, o cinema vazio, era quase uma sessão exclusiva. A gente diz, coisa boa não vai para frente. Não vai para frente porque a gente é o primeiro a não dar cartaz para o negócio. Assistam o filme da Irmã Dulce, pelo amor de Deus. Lá pelas tantas, ela está na feirinha lá, pedindo a esmolinha pelos meus pobres, uma esmolinha pelo meu pobre, e o homem olha para a mão dela e dá uma cuspida. Se fosse comigo, os cavalos, né? Aí ela foi, limpou a mão no hábito e disse assim, esse aqui foi para mim. Agora me deu dos meus pobres. A mulher, num convento, gente, tinha necessidade dela sair para pedir as coisas para os outros? Tinha. Ela se fez pobre para os pobres, mesmo não sendo pobre. Isso é humildade. E o terceiro grande humilde da gruta é São José. São José é tão humilde que a palavra de Deus não guardou nenhuma frase dele. Nenhuma. Ele viveu para um serviço. Daqui vocês já podem entender que a humildade não é aquele carinha que anda roto e esfarrapado. Ele é tão humilde, o pobrezinho. Não. Conheço muito pobre que é orgulhoso e muito rico que é humilde. Não tem a ver com categorias econômicas. Tem a ver com o quanto de espaço você abriu na sua gruta interior do seu coração para Jesus nascer. Por isso, acolher o mistério da encarnação é abrir o coração, abrir espaço para que o Verbo se faça
carne em você. Quais são os espaços do verbo? Nas coisas simples. Às vezes, um bom dia com alegria é mais sacrificante do que um jejum. Às vezes, um sorriso é tão difícil quanto morrer na cruz. E por isso é que ele redime. É por isso que ele salva. Porque às vezes é você sair dos seus problemas, do seu centro, do seu meio, para deixar Jesus estar. E como é que ele nasce? Ele nasce grande? Ele nasce gigante? Não, ele nasce criança, precisando dos cuidados de sua mãe, sujeito a tudo aquilo, inclusive as perseguições do mundo, porque enquanto criança, Maria e José tiveram que botar o menino debaixo do braço e meter o pé para o Egito. E a gente se acha o rei da cocada preta que não pode dar um copo d'água para ninguém. Graças a Deus, ela trouxe para mim um copo d'água. Muito obrigado. Porque está escrito na palavra de Deus que nem um copo d'água vai ficar sem recompensa no reino dos céus. Só que qual o problema? É que a gente é orgulhoso até dentro da igreja, porque a gente fica esperando que aconteçam grandes coisas para a gente servir. Eu só quero servir na época da festa da padroeira, você tem que fazer alguma coisa aqui na frente, você tem que subir no palco, você tem que... Mas o serviço mais salvador é aquele pequeno, humilde, simples, o que ninguém viu. Nossa mãezinha diz que a encarnação do Verbo aconteceu numa noite qualquer. Quem estava lá para testemunhar? Os animais, os pastores, os reis. E ali o mistério da nossa salvação estava acontecendo. Qual é o espaço que você vai abrir na sua gruta interior para esse Jesus nascer? É nas pequenas coisas que se encontram esses espaços. Porque de coisas grandes mesmos, a nossa vida é muito pouquinho. O que a gente faz de grande mesmo? Ocasiões grandes. Você formou na faculdade, você casou, mas o resto da nossa vida é feita de pequenas coisas, de dia a dia, de minutos e segundos. Por isso o caminho de volta da encarnação é o caminho da humildade. E aí, novena de Natal se abrindo hoje, o que você vai fazer? Sabe? O mistério da encarnação é esse menino que nasce. Às vezes no nosso mundo as crianças são tão desvalorizadas, não é verdade? Tão difícil. Vi há uns meses, há um ano e meio atrás, aquela mulher que jogou uma criança dentro de um saco de lixo num rio. Vocês viram isso também, não viram? E todo mundo achou aquilo terrível. Vimos, a irmã estava contando para a gente falando sobre o filme da irmã Dulce, e ela contando para a gente quando elas foram, ela e nossa mãezinha foram visitar na Bahia o convento de irmã Dulce, tinha lá uma criança que a mãe tinha abandonado no lixo e o rato tinha comido os olhinhos da criança. Um descuido e uma criança morre. Nós nos aborrecemos com essas coisas. Nós falamos, mas é exatamente a mesma coisa que nós fazemos com Jesus. Com o nosso orgulho, que vai cuidar de outras coisas e não dele. Com a nossa vaidade, que vai servir a nós mesmos e não ao próximo. O mistério da encarnação acontece assim. A primeira vinda de Cristo é a vinda da humildade. Um caminho que nos ensina a subir descendo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vou ensinar para vocês a jaculatória de Nossa Senhora de Belém. A gente diz, Nossa Senhora de Belém, e a resposta é, mostrai o vosso coração de mãe. Bonito, né? Nossa Senhora de Belém, mostrai o vosso coração de... Quem tem o menino Jesus aí, põe na palma da mão, por favor. Deus de infinita bondade e amor, que quisestes nos visitar na pureza de uma criança e fizestes a obra da encarnação acontecer na simplicidade de nossa história. Vinde sobre nós nessa noite, sobre todas essas pessoas que aqui estão, sobre essas imagens que lembram a tua simplicidade e humildade, e fazei nascer em nossos corações o amor que destrói o ódio, que destrói a soberba, o orgulho, a vaidade. Desça sobre vós, sobre esses objetos litúrgicos, sobre essas imagens devocionais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Belém, mostrai o vosso coração de... Obrigado.